Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no termo espiritualidade. E normalmente nós tendemos a fazer uma associação com religiosidade. Só que a espiritualidade, esse quociente espiritual que o ser humano carrega, ele difere da religião, porque é algo que nós trazemos desde a ancestralidade e, no sentido evolucionário, surge em nosso cérebro para termos essa capacidade de refletir sobre a nossa vida, sobre um propósito ao qual nos dedicamos, sobre uma causa, sobre empatia em relação às pessoas. Então, a religiosidade, ela é necessário uma crença para que ela possa existir. É necessário que as pessoas acreditem em algo. A espiritualidade não, ela é independente, pois está no nosso íntimo, no íntimo da nossa alma. Então, é o cérebro da nossa alma. Então, a questão da espiritualidade, ela é necessária e até se fortalece quando realmente as pessoas fazem parte de algum grupo religioso, algum grupo em que tenha essa necessidade de acreditar em algo a mais. Então, normalmente os idosos, né, foram feitos estudos em que mostraram que idosos têm esse despertar maior de espiritualidade ou religiosidade na sua vida nessa fase, porque já é uma fase em que já se passou-se muita coisa e aí eles começam a querer, a ter, na verdade, muitas reflexões. E a espiritualidade é isso, são essas reflexões que nós fazemos sobre o sentido da vida, sobre um propósito a qual nós nos dedicamos. E no começo, basicamente só existiam estudos em relação ao quociente emocional e o quociente intelectual, ou seja, as emoções e a parte racional. Depois houve essa implementação desse quociente espiritual, que é o QS. E o QS, ele meio que unifica esses dois pontos entre o emocional e o racional. Então, o ser humano tem essa capacidade. Hoje, atualmente, nós vemos a evolução da tecnologia por meio de computadores, celulares e os outros aí que existem. Mas uma coisa esses objetos não têm, que é justamente a pergunta do porquê. O porquê nós fazemos isso de uma forma bem profunda mesmo, de uma forma que toque lá no fundo do coração. Então a tecnologia não tem essa capacidade, é apenas o ser humano. E existe aí uma ideia de que realmente tem o ponto Deus no nosso cérebro, que é esse ponto que foi estudado quando as pessoas ouviam falar dessas questões de Deus, ou em outras culturas também, nas imagens que representavam alguma coisa a mais. E aí quando os pesquisadores falavam nesse termo, acendia uma luzinha, né, nessa região aqui dos lobos temporais. E aí chamou-se isso de ponto Deus, que justamente foi aparecendo durante o processo evolucionário do ser humano, para que nós possamos ter esse discernimento e reflexões em relação à vida. Então por isso que surgiu. Assim, a longevidade de vida, ela depende muito do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar emocional ou mental. Então, quando nós temos esse senso espiritual e discernimento, nós podemos refletir em relação também à nossa saúde física, em relação às nossas emoções, o convívio social. Nós vivemos em sociedade. O que acontece? Quando nós evoluímos e amadurecemos espiritualmente, nós tendemos a ter uma melhor relação com as outras pessoas e a nos aproximar de um propósito que venha justamente contribuir para a vida de outras pessoas. A espiritualidade e seu amadurecimento nos traz um discernimento em relação ao nosso ego. E simplesmente nós
deixamos isso um pouco de lado e passamos a entender melhor como podemos contribuir na vida de outras pessoas. A espiritualidade nos traz uma paz interior, pois nós passamos a acreditar em algo maior, no suporte para a nossa existência e para o nosso destino. Então, quando nós temos essa ideia de que algo vem a nos suportar, nós temos uma base, né? Nós tendemos a fazer as coisas com maior confiança, nós tendemos a desenvolver resiliência em relação aos acontecimentos, pois esse suporte e essa base espiritual nos torna mais firmes, não só fisicamente, emocionalmente, mas de preservar um sentido da vida, né? A espiritualidade nos possibilita refletir sobre o sentido da nossa existência. Então, quando nós temos essa base espiritual fortalecida, nós tendemos a ter também outros aspectos, como aspectos emocionais mais fortalecidos. A fragilidade emocional, ela inicia basicamente quando não temos o entendimento emocional, né? Os sentimentos surgem a partir de acontecimentos do ambiente, do nosso ambiente, seja o medo de alguma coisa, quando você despreza alguma coisa, a inveja, medo, inveja, desprezo, felicidade, tristeza. Então, essas emoções tendem a ter essa ondulação, né? Em nossa vida, no decorrer dos dias. E assim, quando nós desenvolvemos o entendimento em relação às emoções, o quociente emocional, nós podemos ter um controle melhor. Inclusive, isso influencia no nosso convívio com outras pessoas. Quando nós temos a autopercepção, isso também é uma característica de quem tem inteligência espiritual, a autopercepção. Quando nós temos a capacidade de fazer escolhas que evitem o mal, que evitem danos a outras pessoas e preservar assim nossos valores e princípios. Nós, fazendo isso, apresentamos uma característica da inteligência espiritual, defender valores e princípios corretos.